Boa noite. Nós sempre rogamos a paz de Jesus e a harmonia para os nossos corações. Mas, por certo, nós estamos hoje mais harmonizados, acompanhando a música, porque a música sempre nos enleva, vai direto ao nosso coração e harmoniza a nossa alma. Mas eu preciso contar um segredo, porque quando tem uma música, quando esse grupo no Amor e Luz está tocando, e depois deles eu venho falar, é uma hora que eu fico convencido, assim, de que eu sou o cara. Porque, vejam só, quando vocês chegarem em casa depois e perguntarem como é que estava lá na Casa Espírita hoje, a palestra, provavelmente vão dizer: ah, estava muito bom, tinha uma música muito harmoniosa, bonita, um pessoal bonito cantando, enchendo o nosso coração. Depois vem um cara lá para falar algumas coisas. Então, eu sou o cara que vem depois da música. Haverá lugar mais seguro no mundo do que os braços do meu Pai? Haverá abraço mais forte, presença mais certa que a certeza de meu Pai? Depois de partir tantas vezes, depois de lutar tantas vezes, haverá um outro lar para que eu possa voltar, que não seja a mansão do coração de meu Pai? Haverá professor mais dedicado, médico mais experiente, conselheiro mais sábio do que esse? Haverá olhos mais zelosos, ouvidos mais atentos, lágrimas mais sentidas, sorrisos mais serenos do que os dele? Existirá mais alguém no mundo que lute por mim como ele? Que deixe as suas necessidades pelas minhas? Que esteja lá em qualquer lugar, a qualquer hora, pelo seu filho? Existirá mais alguém no mundo que renuncie aos seus próprios interesses, que renuncie aos seus sonhos pessoais pelos meus, chegando a transformar os meus sonhares nos seus, por muito me amar e por muito querer me ver feliz? Existirá alguém? Raros são os corações como o dele, raros como a chuva durante a estiagem, raro como o sol nas noites eternas dos polos terrenos. Essa prosa poética de um autor desconhecido, nós a trazemos com dois objetivos: a homenagem aos pais pelo dia de hoje, mas também para nossa reflexão, porque com certeza absoluta nem todos os corações escutam um poema como esse com o mesmo sentimento, com a mesma sensação. Haverá pais que escutem e pensem: mas eu não me enquadro nessa descrição, não tenho sido assim. Haverão filhos que pensarão: mas não descreve meu pai.
Haverão pais que pensem, este sou eu, mas os filhos não pensam assim. Quantas vezes nós entendemos amar alguém e amamos da nossa maneira, mas esse alguém quer ser amado de outra maneira. E por isso nós encontramos na vida, nas relações, tantas dificuldades. E pergunta que muitas vezes nós nos fazemos, por que existem tantas dificuldades nas relações pais e filhos, filhos e pais? Se é de um ambiente onde deveríamos esperar somente a renúncia, a entrega, a amorosidade de um para com o outro, e nós conhecemos, quem sabe até vivenciamos, situações de dificuldade neste relacionamento. Porém, não são só nas relações pais e filhos, filhos e pais, nas relações com as mães, nas relações familiares, nas relações das nossas amizades. Por que nós temos tanta dificuldade nas relações em geral? Quem de nós não tem dificuldade com alguém? Quem de nós não enfrenta algum problema num relacionamento? Ou já enfrentou? E por que estas coisas acontecem na nossa existência? Por que a nossa vida está plena de situações de dificuldade, difíceis por vezes, que nós consigamos entendê-las ou explicá-las? No livro Luz nas Trevas, que a benfeitora Espírito Joana de Ângeles dita através de Divaldo Franco, tão conhecido de todos nós. Lá no seu capítulo 29, ela fala a respeito dos reencontros. E é lá que buscamos não só o título, mas a inspiração para a nossa reflexão de hoje. E a mentora espiritual começa dizendo que tudo volta às suas origens, tudo volta às suas nascentes. A água da chuva, que vem, cumpre com o seu papel, irriga o solo, as plantas, evapora e retorna à nuvem que a originou. A madeira, quando se decompõe, vai virar adubo e vai contribuir nas outras formas. O barro, cuidado, cozido para ser mais duradouro, em peças bonitas, vai voltar um dia a misturar-se outra vez na sua origem. E assim, diz ela, essa existência temporária é cheia de ir e de vir. Mundo espiritual, mundo físico. E não é diferente com nós, os seres humanos. Nós estamos sempre nesta caminhada de ir e voltar. Na busca do desenvolvimento do nosso Deus interno, da nossa perfeição. E nessa integração, nessa caminhada do ir e vir, ora mundo espiritual, ora mundo físico, nós vamos criando relacionamentos e vamos criando afinidades que vão resultar nos incontáveis, intermináveis reencontros que nós vamos ter no desenvolvimento, então, da nossa perfeição. Do alcançar a angelitude para o qual estamos todos destinados. Ensina a mentora, na sua mensagem, que conforme as nossas vivências, nós vamos colher bênçãos e harmonia, ou nós vamos ter dissensões, rebeldia. Que tudo é resultado das afinidades que nós fazemos, das afeições que nós criamos.
E que estes relacionamentos, que estas afeições vão responder pelos laços familiares que existem para que nós aprendamos a desenvolver o amor que perpassará depois pela eternidade. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 774, quando está falando o codificador Kardec com os espíritos a respeito da lei de sociedade, está falando da família, e ele faz uma reflexão e uma pergunta dizendo que muitas pessoas, em virtude de que os animais abandonam suas crias depois de um tempo, entendem que os laços de família são uma questão social, cultural e não uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito disso, ele pergunta. E os grandes benfeitores da humanidade dizem que, em primeiro lugar, a vida e o destino dos animais é muito diferente da do homem, não há por que fazer comparações. O homem necessita progredir. E os laços de sociedade contribuem para esse progresso. E as uniões familiares apertam mais estes laços. Quis Deus assim que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Reúne, então, o Pai nas famílias, para que nós, neste envolvimento consanguíneo ou não, mas na família, nós vamos desenvolvendo a amorosidade uns pelos outros, aprendendo a nos amar como irmãos, para que nós tenhamos uma exemplificação a respeito destes relacionamentos e como nós nos reunimos nas famílias. Voltamos ao exemplo, falando dos pais, falando de paternidade, e lembrando a questão 582 do Livro dos Espíritos, quando a pergunta do codificador é se podemos considerar a paternidade como uma missão. É, sem dúvida alguma, verdadeira missão. E também grandíssimo dever, que mais do que o pensa o homem, envolve a sua responsabilidade com o futuro. Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais, para que eles o encaminhem na senda do bem. E favoreceu-lhes a tarefa, dando a estes organização débil e delicada, sujeita a todas as influências. Porém, há alguns que se preocupam mais em aprumar as árvores do seu jardim para que deem sempre bons frutos em abundância, do que formar o caráter dos filhos. E se estes sucumbirem por causa deles, participarão dos desgostos que esta queda traz. E estarão e participarão dos sofrimentos dos filhos na vida futura. Então estabelece-se, quando não se conduz da forma como deveria ser conduzido, a educação e o encaminhamento do filho na senda do bem, vai estabelecer-se um laço, um vínculo para as próximas vidas. Porque encerram eles a resposta dizendo, não fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance para encaminhá-los na senda do bem. Se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, no item 9, quando fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, é interessante como Santo Agostinho coloca essa mensagem, porque ele fala aí dos laços de família. E no discorrer da sua fala, da sua explicação, ele vai dizer que quando os pais se dedicam
de toda a alma, de todo o coração para os filhos, e mesmo assim os filhos se desencaminham. Apesar do sofrimento, da dor que isso traz, deverão ficar tranquilos, porque Deus lhe proporcionará nova oportunidade. E o próprio filho virá pedir uma nova encarnação junto para poder entregar-lhes o seu amor. E diz lá também eles que quando os pais não cumprem a sua tarefa, serão eles a rogar uma nova encarnação junto daqueles seres, para poderem então cumprir com a sua tarefa. Mas não necessariamente que nós vamos encarnar sempre pais e filhos, mães ou irmãos numa proximidade. Poderá ser necessário que estejamos em outra formação, em outra condição. Nós podemos nos socorrer para essa reflexão na questão 202 do Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos, ou iremos saber, que somos nós, os espíritos, que ora estamos animando corpos femininos, ora corpos masculinos. Temos que aprender tudo na ciência do infinito, porque caminhamos para a perfeição. E então, na questão 202 do Livro dos Espíritos, da vida espírita, Kardec está perguntando aos espíritos se, quando no mundo espiritual, na erraticidade, prefere o espírito encarnar como homem ou como mulher. Isso pouco lhes importa. O que os guia na escolha são as provas que tem que enfrentar. Significa que para o espírito não importa vir como homem, vir como mulher, importa são as suas provas. Então, de que forma será mais fácil de nós cumprirmos nas nossas provações junto com aqueles em que nós não trabalhamos efetivamente para o seu crescimento, para o seu progresso? Com aqueles que nós, em vivência de outros tempos, abusamos da sua confiança, do seu amor, do seu carinho, ou aconteceu conosco. Nós podemos fazer uma analogia, bem simples, mas que nos mostra essas ligações, por que elas acontecem. Vamos supor que conosco, que ao sairmos daqui, encontramos um amigo, e esse amigo diz, eu queria comprar o livro que o cara lá da palestra falou, e me faltou R$1, tem R$1 aí, me empresta R$1. A gente empresta R$1 para ele. E ele compra o livro, e se ele esquecer daquele R$1, nós também não vamos dar importância, porque afinal de contas, R$1 não tem grande valor, não faz muita coisa. Então nós deixamos passar também. Mas se ele pediu R$10, de vez em quando nós vamos lembrar, porque com R$10 já dá para fazer alguma coisa. E se for uns 50, nós vamos pensar de vez em quando, será que ele não vai cumprir com a dívida comigo? E se foi mais, e se foi 500, se foi 1000, nós vamos passar mais seguidamente na casa dele, na frente, para ver se ele lembra que tem dívida conosco. E se foi mais que isso, nós vamos lá bater na porta. Escuta, eu estou precisando que você me retorne aqueles valores que eu te emprestei. E é assim que a vida faz conosco. Conforme o tamanho da dívida, ela nos aproxima mais. Quanto mais devedores nós somos um dos outros, mais próximo deveremos estar. Para aprendermos a nos amar como irmãos. Porque não creio que nenhum de nós imagine que Deus tenha providenciado esses reencontros, porque não há causalidade nisso. Não há, como diz Joana de Ângeles lá na mensagem, nenhum fenômeno por conta do acaso, da lei desorganizada das coincidências. Há uma programação hábil. São mentes sábias que traçam a programação reencarnatória, diretrizes e processos para a nossa iluminação. Então é claro e seguro para cada um de nós que não haverá Deus de ter nos colocado próximo de alguém para que nós continuássemos brigando.
discutindo, alimentando dissensões. Une-nos, aproxima-nos, geram estes reencontros, para que nós ampliemos a área da ternura e reconstruamos o caminho gerador das discórdias. Por isso, importa que nós perguntemos a nós mesmos: quem é aquela pessoa que está comigo, que está próximo de mim? Por que eu tenho dificuldades? Quantas vezes pessoas que nós amamos profundamente, que nós temos um sentimento muito amoroso, mas por vezes ela tem um jeito de dizer alguma coisa, ela tem um gesto que ela faz e que me incomoda profundamente. Serão nossas memórias, porque a bondade do Pai nos faz com que nós nos esqueçamos das vivências anteriores, mas aquelas energias estão gravadas, estão dentro de nós. E há momentos em que elas ressumam, que elas surgem, que é o momento de trabalharmos, de contermos, de refletirmos. Porque se nós deixamos extravasar, a estrada que gera as animosidades se agranda, se alarga. Mas se nós paramos para pensar, para trabalhar neste sentimento, nesta hora, nós vamos reconstruindo o nosso caminho. Nós vamos construindo um mundo melhor que todos nós queremos para habitar. Quem será? Quem é aquele mendigo que bate à minha porta e que por vezes me incomoda, mas ele insiste em estar ali presente, solicitando a minha atenção? Será que não é alguém nos seus resgates de outros tempos e que eu tenha contribuído para que ele esteja hoje necessitado de estar nesta condição? E como nós nos melhoramos e nós estamos muito melhores do que nós já éramos. Mas ele, quem sabe, não quis acompanhar-nos pelo caminho, mas agora necessita do nosso olhar generoso, do nosso sorriso, da nossa atenção, para que ele possa levantar-se. Porque não é crível para nenhum de nós que nós tenhamos sido pessoas sempre boas e generosas como somos hoje. Porque se for assim, nós não estaríamos aqui encarnados neste mundo de provas e de expiações. Talvez estivéssemos em missão, se alguém se enxerga assim, em missão de socorro aos outros. Que bom! Se nós olharmos o mundo para trás, a história pregressa, e ver como se resolviam as dificuldades, as dissensões, como se resolviam os problemas, era tudo de forma tão violenta, tão drástica. Quando nós, e às vezes quando lemos a respeito da lei de Moisés, falando do olho por olho, dente por dente, que ficou muito evidenciada, mas uma lei muito anterior ao Cristo. E achamos isso tenebroso, terrível. Se alguém te feriu, você pode ferir de maneira igual. Isso foi um progresso. Porque anteriormente, se alguém me ofendia, eu era mais forte com ele, eu destruía ele, a família, seus bens e tudo que acontecia. E era assim a história, nós sabemos.
Então, dizer que você só pode responder na medida da ofensa foi um progresso. E nós estávamos nestes meios, ou sofrendo situações assim, ou causando estas situações. E trazemos isto com nós. Mas nós estamos muito melhor. Nós não somos mais aquelas pessoas. Mas o quanto ficou para trás? Quantos não se resolveram a seguir-nos quando nós avançamos? Quando nós, por certo, convidamos ao amigo, ao irmão, ao companheiro, que nós, quem sabe, tenhamos conduzido a um caminho equivocado. Não é este o caminho, vamos mudar. Nós ouvimos falar do Cristo e entendemos que essa mensagem vai ser o que nos conduz para uma vida melhor. Vamos juntos. E a pessoa não tenha querido ir. E se estabelece como uma animosidade conosco, que a vida fez esse reencontro para nós nos ajustarmos. Então, aquele que não tem simpatia por nós, muito provavelmente não saiba a razão. Como acontece conosco, e quantas vezes encontramos alguém, primeira vez que vimos uma pessoa e não simpatizamos. Por que será? Nunca vimos, não conhecemos, não sabemos do seu jeito, da sua maneira, da sua forma de ser, de estar. Por que essa sensação? E por outro lado, quantas vezes encontramos alguém e parece que é um amigo de todos os dias, de todas as horas. Ah, os reencontros. Quem será? Na Revista Espírita, de fevereiro de 1867, Kardec conta uma história, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a respeito de um cidadão, da relação pessoal dele, espírita, convicto e ilustrado, conhecedor, estudioso, e que ele tinha um parente muito próximo, que vivia perto dele, e que ele tinha uma intuição, uma convicção de que aquele era o pai dele, de outra encarnação. E este parente próximo não tinha muita simpatia um pelo outro. A criança ainda agia às vezes de forma que ele sentia no direito de tomar uma atitude mais firme, mais dura, mas aquele pensamento de que ali poderia ser o pai dele levava ele a acalmar-se, a ser mais sereno, a conduzir de outra forma. E assim ia estabelecendo um relacionamento melhor. A relação com o pai, nos outros tempos, não foi uma relação muito amistosa. Então, por várias vezes, ele dizia que ele sentia vontade, e como dissemos, sentia no direito de ser mais duro, mais rígido. Mas isso podia causar uma ruptura mais grave. E ele pensava, mas eu acho que é o meu pai. Então ele maneirava, abrandava o gesto, conversava mais terno, mais tranquilo. E se ele não fosse realmente o espírito do pai reencarnado, o seu comportamento com piedade filial, porque ele pensava que for o pai e assim agia de forma mais amorosa, estava estabelecido, ele ia colher os frutos a respeito disso. Se eles não tivessem relacionamento absolutamente nenhum,
Mas ele conseguia melhorar aquela pessoa imaginando que ele fosse o pai. E o espírito do pai, com certeza, ia ficar grato a ele, porque ele agia tão bem com aquele parente, pensando estar agindo assim com seu pai. A consideração que ele demonstrava, apesar de terem tido uma relação mais conflituosa, mas a doutrina espírita já tinha lhe ensinado como caminhar nesse momento. Então, nós voltamos à pergunta importante de fazermos sempre que alguma situação difícil se nos apresenta. Quem será aquela pessoa que está ali comigo? Eu ontem estava lá no interior de Eugênio de Castro, na Casa Espírita União dos Humildes, no Rincão dos Anjos. Com certeza não foi por isso que fui chamado Rincão dos Anjos, mas um dia nós chegaremos lá. E eu falava desse tema e contava essa história que Kardec conta na Revista Espírita. E depois um senhor, que é o presidente da casa, o seu José Noé, conhecido de alguns que estão aqui, ele disse: eu vou te contar, e contou ali em público uma experiência minha, pessoal. Estava um dia com o meu neto, quando ele tinha 2 anos de idade, ele ficou lá em casa para dormir conosco, eu preparei o mamá, botei o neto no braço, botei o mamá. O menino segurou, olhou para mim, fez uma cara, ficou me olhando e disse: que interessante. Quando eu era teu pai, eu fazia mamá para ti. Agora tu é meu avô fazendo mamá para mim. E depois que o menino tomou mamá, largou o menino que saiu andando pela casa, olhou em volta, olhou, parou, olhou para ele e disse: que interessante, tu meu avô agora, que interessante. Quem é aquela pessoa que está conosco? Se nós temos uma relação amorosa, afim, que bom, que bom. Lembramos do ensinamento da mentora Joana de Ângeles, ampliar a área de ternura. Mas se não é amistosa a relação, se ela não é uma relação fácil, simples, é o convite para que nós nos dediquemos a trabalhá-la. Porque se nós teimarmos, recalcitrarmos agora, haveremos de ter outros reencontros em situação mais difícil. Quem é aquela pessoa que eu me dedico tanto, que eu ofereço o meu carinho, a minha amorosidade, e ela resiste? Quando eu quero abraçá-la, ela gela, parece que arrepia. Que sensação ela tem quando está perto de mim? Por mais que já me ame, por mais que me queira bem, mas será que essa dificuldade de entregar-se para o meu amor? Por quê? E por que eu me dedico tanto a ela? Que situações já foram vividas em outros tempos e que hoje eu preciso tanto que ela reconheça, que ela sinta, que ela saiba que eu a amo profundamente. De afinidade, essa relação deve ter sido feita em bastante tempo, mas o que une tanto uma pessoa a outra, o que leva uma pessoa a querer tanto fazer o bem a outra? O remorso também faz isso. A dor de ter ferido, o arrependimento de ter machucado, às vezes nos coloca numa ansiedade de servir, de auxiliar. E numa dificuldade de ter paciência quando a resposta não é a que nós esperamos.
Quando se apresentam, então, as situações difíceis, os relacionamentos mais duros e mais complicados. Quando nós precisamos nos relacionar com alguém e sabemos que é sempre um momento de risco, nós podemos e devemos nos socorrer na prece. Nós podemos levantar o nosso pensamento, pedir ao nosso anjo da guarda que nos conduza naquele momento, que nos ensine o que nós devemos falar. E nós vamos ver que tudo começa a ficar melhor. Que nós conseguiremos encontrar palavras que não machuquem, mas que levem para o caminho que nós estamos sugerindo. É conveniente que quando a relação é difícil, nós não cheguemos assim, de qualquer maneira, de qualquer forma, se nós temos realmente interesse de melhorar. Mas lembrando que eu escutava uma vez, numa palestra, desse querido e amado filho que está aqui, e ele falava algo parecido com isso. Ele dizia que nós deveríamos também nos portar de maneira tal que ninguém precisasse fazer orações para vir falar conosco. E como nós podemos trabalhar esta amorosidade? A caridade. Como ensinava Jesus. E nós podemos ver a questão 886 do Livro dos Espíritos. A pergunta do codificador é: qual a verdadeira caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esta caridade, se nós a praticarmos conosco, porque é benevolência para com todos. Se a caridade nós praticarmos com o outro, tolerância, benevolência, perdão, nós iremos construindo a passo e passo um caminho melhor. Vamos encontrando paz nos nossos corações e a vida vai se tornando mais serena. Porque quem de nós tem prazer numa dissensão, num incômodo? Quem de nós tem prazer em chegar em algum lugar, no trabalho, em casa, e saber que vai encontrar alguém que tem dificuldade no relacionamento? E assim nós trabalhamos a nossa melhora, o nosso crescimento. Porque nós todos, nós encarnamos para nós. Ninguém encarnou para o pai, para a mãe, para o filho, para o marido, para a esposa. Nós encarnamos para nós. Para trabalhar o nosso crescimento moral, o nosso crescimento cultural. Mas como aferir se nós estamos melhorando? Nós vamos aferir isto no relacionamento com os outros, e por isso que o Pai nos colocou para viver em sociedade, e por isso que os comportamentos inadequados geram estes vínculos mais difíceis, e os bons, as facilidades que todos temos. Como eu saber se eu estou mais generoso, se meu coração está mais agrandado? Se não é como eu me porto com o outro. Porque se eu estou generoso comigo, eu estou mais egoísta e não generoso. Então nós crescemos assim, no trabalho, no envolvimento com o outro, que está junto de nós, que estamos nos reencontrando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. No item 12, São Vicente de Paulo
Ele traz um conselho muito importante e interessante para a nossa reflexão. Sede bons e caridosos. Esta é a chave do céu, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade inicia nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade ela encontra ventura e consolação. E que são os arroubos da caridade, senão o esforço que nós fazemos para bem relacionarmos com aquele que é difícil. Quando Jesus disse, e Mateus anotou lá no seu Evangelho, no capítulo 5, que é o Sermão das Bem-aventuranças, do verso 43 até o verso 48, a fala de Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que a chuva caia sobre bons e sobre maus, e que seu sol nasça sobre justos e sobre injustos. Porque se saudares somente os que te saúdam, que glória tereis? Se amardes somente o que vos ama, que fazeis de especial? E quando nós vamos saudar aquele que não nos saúda, se nós vamos buscar amar aquele que não nos ama, nós estamos nos arroubos da caridade, na prática, no esforço, na determinação de construirmos um mundo melhor. Sempre. A vida sempre vai nos dar oportunidades de melhoria. A oportunidade renovada para o nosso crescimento, porque é isto e para isto que nós estamos destinados. Jamais a vida deixa de nos oferecer. O aproveitamento destes momentos são a nossa escolha. Quando a relação fica difícil, mas nós não deixamos de aprender se queremos aprender. Quantos de nós, talvez nos nossos tempos de infância, quando os pais corrigiam, castigavam, agiam, enfim, cada um da sua maneira, pensamos: quando tiver meus filhos, eu vou ser diferente. Não vou fazer assim. E se nós, por essa determinação, nos consideramos hoje aqueles que são os pais, ou aqueles que pensam em ser pais melhores do que foram os seus, e acreditamos que somos melhores, quem nos ensinou a ser bons pais? O professor diferente, como diz Emmanuel, esses que nos chegam, cobrando, questionando, são os professores diferentes. E todos nós que estivemos na escola sabemos que o professor mais duro é o que ensina mais, o que cobra mais é que nos deixa melhores preparados. Então, se nós somos e pensamos ser e somos bons pais e temos bom relacionamento em virtude daqueles que nós entendemos que não foram assim conosco,
deveríamos retornar e agradecê-los, porque foram os nossos professores. Khalil Gibran, poeta, diz: eu aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores. E nós somos gratos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de trabalho. E queremos que Ele nos abençoe a todos e a cada um. E nos preparemos agora para o momento do paz. Momento de prece, momento de reflexão.